Uma boa noite a todos. Vamos à nossa tarefa da noite de hoje. Fechamos os nossos olhos. Vamos nos acomodar, controlando neste momento os nossos pensamentos, nos dedicando a agradecer a Deus pelos próximos minutos que aqui estaremos reunidos, para que possamos bem receber estes bons fluidos, estes bons momentos que nos auxiliam a melhorar o corpo, a mente, a saúde de um modo geral. Assim, agradecemos a Deus por estes breves instantes em que aqui estamos, cuidando de nosso corpo e de nossa mente. E que assim seja. Hoje, a nossa palestra se chama Espiritismo no Lar. Está em um livro de Joana de Ângeles Espírito, ditado por Joana e escrito por Divaldo Pereira Franco. O livro se chama SOS Família. É um livro que pode ser considerado um manual de como viver em família. E o capítulo, que se chama Espiritismo no Lar, começa dizendo que às vezes Deus nos coloca em um lar, em uma família, junto de espíritos antipáticos, aqueles que não têm simpatia, aqueles que têm dificuldade no convívio um com o outro. E que isso acontece porque é o remédio que nós precisamos. E pensando em relacionamento, em convivência como um remédio, fica fácil a analogia, assim, fica fácil da gente comparar. Porque ninguém quer remédio. Se alguém nos pergunta, tu quer tomar remédio todo dia? A gente gostaria de responder, não, eu não quero. Eu gostaria de não precisar. Mas, às vezes a gente precisa. Às vezes alguma doença, alguma coisa acontece com o nosso corpo, que estamos nós necessitados de um tratamento, de um remédio, de uma alopatia, às vezes repouso, às vezes descanso e às vezes até uma cirurgia, uma internação hospitalar. Assim é também, para efeito de comparação, o Espiritismo em nossa vida. E mais que isso, o Espiritismo em nosso lar. Todas as religiões são dignas de mérito. Toda religião é muito boa quando consegue fazer com que qualquer homem ou mulher que siga esta religião melhore a sua vida. Não há religião ruim. Assim, homens e mulheres que, não entendendo bem o fundamento, o objetivo de religião, de religar-se a Deus, de entender que só o bem constrói, só o bem melhora a vida, não praticam bem a sua religião e assim acreditam que a religião não é boa. Quem somos maus? Somos nós, os homens. Toda religião é digna de mérito. Mas nós, espíritos espíritas, cristãos, encarnados neste ano de 2026, aqui em Caxias do Sul, estamos neste templo religioso chamado Jesus de Nazaré. Cá estamos porque escolhemos ser cristãos. Porque escolhemos permitir que Jesus seja o nosso guia, o nosso modelo, o nosso bom exemplo. E se nós escolhemos ter Jesus como nosso bom exemplo, é preciso que a gente decida diariamente ouvir Jesus. Ah, mas Jesus não fala? Será que Jesus não fala hoje em dia, gente? Jesus fechou a sua boca e não fala mais conosco? Não tem como nos mandar mensagem, orientação hoje? Ele tem. E provavelmente segue fazendo isso com cada um de nós nos dias de hoje. Ele nos ensinou que o Pai sempre ouve a nossa oração, o nosso pedido, quando feito de coração, quando tem o objetivo de gerar um bem.
de fazer com que algo melhore, com que algo que não está bom seja ruim, mas ainda o Pai vai querer nos atender. Assim, ouvindo esta orientação de Jesus, podemos nós, no dia a dia, avaliarmos o que devemos fazer mediante cada situação de dificuldade, cada doença, cada impedimento. O que Jesus gostaria que a gente fizesse? Qual seria a orientação dele hoje, aqui, agora? E assim vamos melhorando a nossa vida, o nosso dia a dia, seja onde estivermos. E isso é mais valioso ainda em nosso lar, em nossa casa, onde temos a necessidade do convívio mais intenso com aqueles com quem o Pai nos situou, com aqueles com quem o Pai decidiu que deveríamos dividir a presente reencarnação. Precisamos em muitos dias paciência, precisamos em outros dias fecharmos a boca, em muitos dias falarmos demonstrando a nossa fé, utilizarmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento, levando o Espiritismo para o nosso lar. Nem sempre é fácil, às vezes é muito difícil. Levar o Espiritismo para o nosso lar é buscar compartilhar os ensinos de Jesus em casa. Levando através do nosso comportamento, do nosso exemplo, da nossa orientação quando seja possível. Em alguns momentos, não seremos ouvidos. Pode ser que até em algum momento alguém deboche da gente e diga: tu tá enganado. Imagina se isso é o certo. O que eu faço é que é o certo. Pode acontecer. Mas mais importante do que tudo é termos o entendimento de que o Espiritismo nada mais é do que o convite a bem entender e bem praticar os ensinos de Jesus. Nós temos as orientações no livro que se chama O Novo Testamento. Todos já ouvimos falar que lá tem Evangelho de Marcos, João, Mateus, Lucas, cartas, epístolas, né? Vários livros com o mesmo ensino apresentado em roupagens, em palavras diferentes, para que a gente entenda o ensino moral de Jesus. Nos foi apresentado aos homens na terra, para que a gente consiga viver melhor. E para isso o Espiritismo nos ajuda através de vários livros, várias obras. Aqui uma delas se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. É importante que a gente repita e de quando em quando a gente diz, usando este espaço aqui em nossa casa espírita, que esse aqui não é o Evangelho dos Espíritas, mesmo porque não existe o Evangelho dos Espíritas. Evangelho é a boa nova, é a boa mensagem, é a mensagem de Jesus. Este é um livro de estudo, é um livro que nos auxilia a termos conhecimento das mensagens, dos ensinos morais de Jesus e como praticá-los em nosso dia a dia, em nossa vida. Não é o Evangelho dos Espíritas, não existe. Não existe o Evangelho dos evangélicos ou de outra religião qualquer. Evangelho é sinônimo de boa nova, boa mensagem. A boa mensagem é a mensagem de Jesus. E nós que precisamos de Jesus, precisamos dele atuando em nossas vidas, nos auxiliando a melhorar a forma de viver. Porque cada um de nós, caso perguntado, se quer tristeza, problema, dificuldade, doença, a gente vai dizer: eu não quero nada disso, quero bem-estar, quero uma família feliz, quero bons relacionamentos. E como fazer para ter uma família feliz e bons relacionamentos? Melhorando, sendo uma pessoa melhor, uma pessoa boa. E não basta a gente ler a boa mensagem para se tornar uma pessoa boa.
é preciso que a gente pratique no dia a dia. E no dia a dia a gente também irá errar, cometer muitos equívocos, muitos enganos, e aí entra o perdão. Cada um de nós precisa ter a capacidade de, além de perdoar o outro, perdoar a si próprio. Inúmeras vezes, muitos dias, a cada tropeço, a cada erro, a cada dificuldade. Precisamos entender que todos somos dignos de errar e dignos de recebermos o perdão. A gente precisa perdoar por quê? Porque a gente também erra, porque a gente também se equivoca, porque a gente não consegue, decidindo ser cristão, ser como Jesus orientou que a gente fosse de uma vez por todas. Seguiremos cometendo alguns erros. Mas, importante que a gente não acredite em algumas coisas, em algumas inverdades. Por exemplo, algo que muitos de nós já ouvimos, um ditado popular: pau que nasce torto nunca se endireita. Já ouviram essa? Se a gente não tivesse a possibilidade de se endireitar, de melhorar, para que reencarnar? Para que nascer de novo? Para que ter à nossa volta pessoas melhores que nós? Para que a gente olhe, se espelhe e melhore. Para que ter a boa nova, a boa mensagem, se a gente não se endireita? A gente se endireita. E tem dias que a nossa má vontade também nos faz acreditar em outros ditados populares, e um deles tem até uma canção que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Conheceram a música? É verdade? Não, né? Se a gente fosse ser sempre errado, sempre mal, nunca nos melhorássemos, para que renascer? Para que existir tanto bom conteúdo, tanto bom ensino, se a gente não tivesse condições de aprender? Então, a verdade é que a gente pode sim ter cometido muitos erros, muitos equívocos, mas a gente sempre tem condições de melhorar, de fazer melhor. O Espiritismo nos auxilia a entender de onde viemos e para onde vamos. E essa frase às vezes parece algo enigmática. De onde eu vim? Quem eu fui? Será que eu fui um escravo, um rei, um empresário? Quem eu fui na vida passada? Mas não é nesse sentido, o de onde viemos. De onde viemos é para a gente entender que a gente já viveu. E que tudo o que a gente passa na Terra agora, nesse ano, nessa vida, nesse momento, é resultado de tudo aquilo que a gente já viveu. E aí dá para pensar: nasci assim, vivi assim, vou ser sempre assim. Mas não, a gente vai melhorando. Somos nós, espíritos, que sabem aprender. E porque sabemos aprender, vamos sempre tendo condições de mais aprender. Ninguém de nós não tem condições de aprender. Mesmo aquele que nasça nesta vida, numa encarnação, com uma grave deficiência mental, com uma doença mental muito grave que lhe impossibilite de mover o corpo, de fazer escolhas, que tenha que ser ajudado a todo momento por alguém, amparado por alguém. Qual será a principal lição que alguém que não consegue se deslocar, que não consegue escolher, vai aprender nesta vida? A paciência, a espera, a ser ajudado. Todos os homens e mulheres cá na Terra têm inúmeras lições a aprender. E é importante que a gente aprenda na hora em que a lição está acontecendo, está se apresentando, está à nossa frente. Por mais que seja difícil, com todos nós acontecem coisas difíceis.
Às vezes a gente até se pergunta, mas onde é que mora essa tal de felicidade? Quando que ela vem? Parece que outros são tão felizes e eu aqui, cheio de problemas. Onde é que mora a felicidade, gente? Mora aonde? Quando nós nos incomodarmos o suficiente para pararmos de fazer coisas erradas. Quando pararmos de cometer crimes, delitos, equívocos, traições, enganos, lá mora a felicidade. Será muito longe? Será noutra vida, noutro país, noutro momento? Pode ser agora. Só não pode ser ontem. Ontem é o tempo que não existe. Por mais que às vezes a gente pense, eu era tão feliz. Nossa, eu já fui tão feliz. Os momentos alegres, os momentos bons, devem servir na vida de cada um de nós para que a gente tenha um repouso, uma pausa na dificuldade, né? Para que a gente faça da alegria o nosso desejo de bem viver. Para que no momento em que a gente esteja passando por dificuldade, que a gente se lembre, mas é tão bom viver bem. Nossa, eu tive momentos tão alegres, tão felizes, por que eu não me mantive lá? Aí nos dias de mau humor a gente diz, é por culpa dele. A gente culpa os outros, né? Mas o principal culpado sempre somos nós. O principal responsável por nos levar a um lugar melhor somos nós. Onde está essa tal de felicidade? Aonde nós quisermos encontrá-la. Podemos estar doentes e felizes. Podemos ter problemas e desejarmos estar felizes por tantas bênçãos que temos em nossa vida. Mas é preciso decidir todos os dias, diariamente. E não basta a gente ficar dizendo, quem canta seus males espanta, então eu vou viver cantando para viver uma vida sem males. Não. A gente espanta os males com canção, porque a gente sorri. Mas eles só ficarão longe para sempre, se a gente passar a agir no bem. Aí ficaremos cercados de pessoas também bondosas, de pessoas melhores, de pessoas mais felizes como nós. Porque iremos atrair o bem, a paz, a alegria, o sucesso. Em alguns dias conseguiremos, em outros não, mas importante é que a gente tente, que a gente faça a nossa cota de esforço. E que a gente não use frases do tipo, vai ser como Deus quiser. Será que a gente é como Deus quer? Às vezes sim, às vezes não. Mas Deus certamente só quer a todos nós o bem, a alegria, a felicidade e a saúde. Então que a gente não culpe todos os nossos problemas utilizando a frase, Deus quis, Deus permitiu. Um exemplo bem simples, um peixe. Um peixe nadando, um peixe lá no mar ou num rio, lá está, porque Deus o permitiu, Deus o situou na cadeia alimentar, no equilíbrio da natureza, existe um peixe. Mas, lá na água ele está. É Deus quem vai abrir a boca do peixe, botar comida dentro da boca dele? É Deus que vai fazer ele nadar a cada momento para fugir de um predador ou ir atrás de alimento? Deus proporciona. Mas é preciso que o peixe use a seu esforço, a sua vontade, para fazer o que é preciso seja feito. E assim somos nós, filhos de Deus, co-criadores da vida que temos. Por mais que a gente diga, Deus quer, é verdade que Deus quer o bem, Deus quer a alegria. Mas tudo aquilo de problema que aconteça em nossa vida, que a gente não utilize esta afirmação. Deus quer. Deus não quer. Deus quer o bem, a alegria, a paz, o sucesso, a felicidade de cada um dos seus filhos. E assim Ele proporciona que a gente viva com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, para que a gente
Canse da tristeza, do problema e decida, não quero mais. Não quero sofrer, não quero mais dificuldade, não quero mais andar por aí triste. Eu quero andar sorridente. E para isso eu preciso mudar. Em alguns dias a gente tem sucesso na mudança, em outros dias a gente tropeça, chora um pouquinho, mas sempre há um novo dia. Que a gente tenha sempre coragem de fazer o que é preciso fazer, de parar o que é preciso parar de fazer, e que a gente entenda que quando as coisas dão errado, não é porque Deus estava no comando e fez dar errado. Deus está sempre à nossa disposição, esperando que a gente diga: Pai, me ajuda a proceder melhor, a agir melhor, para que o meu dia melhore, para que eu consiga fazer o que é preciso fazer, para que eu pare de fazer isso que eu não devo mais fazer. Eu sei que eu não devo, mas eu não estou conseguindo. Então a gente ora a Deus para que a gente consiga parar de fazer ou fazer o que é preciso seja feito. Nós temos uma recomendação do Espírito Joana de Ângeles, que está neste livro chamado SOS Família. A recomendação da Joana é a seguinte: o pão mantém o corpo, o agasalho guarda o corpo, o medicamento recupera o corpo, o dinheiro acompanha o corpo. Mas seja o espiritismo em ti, o cristianismo em ti, o corpo de teu espírito, a caminhar pelo tempo sem fim para a imortalidade gloriosa. O convite da Joana de Ângeles para que a gente entenda que no momento da doença precisamos do tratamento, do remédio. No momento da dificuldade, precisamos daquilo que nos seja eficiente, eficaz para resolver a dificuldade. Mas também que a gente entenda um outro ditado popular, né? Hoje estou com os ditados populares. Já ouviram falar que aquilo que não tem remédio, remediado está? Pois é uma grande verdade. Aquilo que a gente não tem a competência de mudar, que não cabe a cada um de nós fazer diferente, remediado está. Que a gente aceite o que é preciso aceitar. E que tudo aquilo que a gente não tem condições de mudar, não tire a nossa paz. Não prejudique a nossa vida, o nosso dia. Aí sim, um outro ditado vale a pena ser dito. Entregue na mão de Deus. Tudo aquilo que a gente não tem a competência, não cabe a nós alterar, que a gente busque aceitar. E aí a gente ora: Deus, que eu aceite, que eu consiga entender por que é que isso está acontecendo, para que a gente não sofra com esta dificuldade que a gente não vai conseguir remover do nosso caminho. Como aquela lição da montanha, né? Em que Jesus deu o exemplo que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para a montanha: sai dali, e a montanha sairia. Resolve o problema, e o problema seria resolvido. Mas há montanhas que a gente não tem a capacidade de mudar. Mas a gente sabe escalar, a gente sabe desviar, a gente sabe passar pelo lado, e é assim que a gente escale. Que a gente olhe do alto, olhe em volta, avalie e desça. Desça da montanha e vá tocar a vida, resolvendo o que é preciso seja resolvido. O Espiritismo no Lar também é um convite para que a gente semanalmente abra o livro evangélico. Para que a gente abra ou o Novo Testamento ou o Evangelho segundo o Espiritismo e leve o Espiritismo para casa na forma de palavras, abrindo, lendo uma lição.
todas as semanas, uma vez por semana, no mesmo horário. Este será o momento em que os nossos familiares, se não compartilham da mesma crença que nós, ainda assim terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus. A gente abre o livro, a gente faz uma prece, lê em voz alta. E mesmo quando não haja ninguém que os teus olhos enxerguem à tua volta, lê em voz alta. Porque há muitos outros espíritos, além desses que vestimos corpo de carne aqui na Terra, que podem estar em nosso lar e que serão beneficiados pela nossa leitura em voz alta. Eles podem, inclusive, chegar à nossa casa para este exato momento, da leitura do Evangelho, da leitura do livro com a boa mensagem. Podem estar necessitados exatamente da mensagem que será lida. E assim, semanalmente, abrindo o livro, fazendo a prece, convidando a família à leitura, à escuta ou ao silêncio. Porque às vezes, quando não compartilham da nossa crença, quando não querem ouvir, a gente convida a fazer silêncio. E eles irão receber da mesma forma as boas vibrações, as boas energias do momento de oração. É a forma mais fácil de levar o Espiritismo, levar a mensagem de Jesus para dentro de nosso lar. É uma prática cristã. Abrir a mensagem, ler a mensagem, conversar sobre a mensagem e pedir a Deus que eu entenda, que eu pratique, que eu consiga me melhorar a partir destes ensinos de Jesus. Porque esta sim é a vontade de Deus. Esta sim é a vontade de Deus para a vida de cada um. Que a gente ouça o Filho, que a gente ouça Jesus, que a gente ouça todos aqueles homens e mulheres bondosos, caridosos, que na terra estão ou estiveram, trazendo a nós boas orientações, bons exemplos. A gente precisa confiar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa seguir tropeçando, levantando, fazendo o nosso melhor, nos perdoando a quem está à nossa volta, na certeza de que Deus a tudo vê. Mas Ele precisa da nossa boa vontade, do nosso esforço, para que a gente faça a nossa parte. Ele precisa que a gente ouça o que é preciso ouvir, que a gente faça pequenos sacrifícios no dia a dia, para que a gente se acostume com esses pequenos a ir fazendo a vontade do Pai, pois em algum momento será necessário fazer um grande sacrifício, um grande esforço. E assim já estaremos acostumados a orar, a buscar o melhor, a nos perdoar perante os erros e as dificuldades, a ir perdoando aqueles que convivem conosco, e quando seja a hora de maior dificuldade, a gente a enfrentará de forma mais fácil. Dificuldade nunca é fácil, mais fácil só. Um pouquinho menos difícil a gente consegue tornar com a nossa fé, com a nossa crença de que dias melhores virão, de que o Pai a todos está sempre auxiliando, que a gente veja o auxílio, que a gente sinta o auxílio, que a gente entenda o que é preciso fazer para melhorar o nosso lar, hoje e a cada momento. E assim encerramos a nossa mensagem de hoje. Nós vamos convidar o irmão a fazer a nossa prece final, pedindo que a gente consiga levar o Espiritismo para o nosso lar e que assim seja. Então, depois dessa explanação maravilhosa, nós vamos fechar levemente nossos olhos, agradecendo por essa oportunidade de estar aqui nessa casa espírita, que cada um que esteve aqui, com certeza, está buscando um pouco de paz e harmonia. Lembramos sempre que a partir do momento que vocês adentrarem na casa, vocês já estão sendo assistidos. Devemos sempre estar concentrados, com bons pensamentos, e a certeza de que quando voltar aos seus lares, vocês estarão melhores quando aqui chegaram. Que Deus abençoe a todos vocês, e que assim seja.